Eu sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, o podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. O nosso tema de hoje é sobre resiliência, os segredos da auto-hipnose. Para falar desse tema, nós vamos receber a minha convidada especial de hoje. Ela é psicóloga, hipnoterapeuta e neuropsicóloga. Com vocês, Patrícia Salomão. Bom, olá, eu vou bater um papinho com vocês hoje. Alguns já devem me conhecer, porque já me viram no podcast da Marileia. Falei sobre estresse, então vai lá dar uma assistida. E hoje, a minha ideia é divulgar e dividir com você que está assistindo uma coisa que eu acredito demais, que é trabalhar a resiliência emocional, é saber conseguir se sustentar emocionalmente em diversos momentos da vida, porque, não sei você, mas eu acho que você vai se identificar comigo, os dias não estão fáceis, né? Então, emocionalmente, a gente está sempre em testes. E aí a ideia é criar uma possibilidade de você entender a si mesmo e usar certos recursos que eu chamo de caixinha de recursos para os meus clientes que eu atendo, aonde você tem como se reequilibrar, se aconchegar em situações do dia a dia, em situações onde você não está dando conta, situações, gente, que não posso deixar de dizer claramente o seguinte: vão ter recursos que vocês vão aprender comigo aqui, que não vão sustentar tudo. E graças a Deus, né? Assim, eu queria muito poder dar a você aquela receita básica, sustentável, ótima, mas o que eu posso garantir é, você vai saber a hora em que você realmente não vai ter condições de cuidar de você sozinho e vai procurar mais ajuda. Mas o que eu quero é dar essa autoconsciência, porque o que eu sinto é que nós não somos desenvolvidos para isso. A gente é desenvolvido para ir em busca de alguém que vai nos ajudar. E eu acredito muito que nós temos muitos recursos para fazer isso. Então, o primeiro recurso que eu trouxe, a primeira ferramenta da caixinha de recursos, ela está no primeiro podcast aqui, tá? Que eu ensino uma ferramenta lá. Então, vai lá assistir, uma ferramenta para lidar com o estresse. Hoje, eu vou falar de auto-hipnose, que é uma outra ferramenta que ajuda você nesse caminhar, tá bom? Então, para eu falar um pouco disso, eu tenho que falar primeiro do que é resiliência, porque nem todo mundo entende o que é resiliência. Então, pensa o seguinte: se eu pensar numa matéria, tá? Resiliência essa matéria, ela é como é que eu posso falar? Ela é desfeita, pensa um elástico, tá? O elástico está num estado, eu puxo, aí, ó, eu e ele, a gente tem dificuldade de comunicação, porque eu mexo demais e ele não gosta, ele vive brigando comigo. A gente pega o elástico e puxa, então eu estou tirando o elástico do seu estado natural, tá? E quando eu solto, ele volta para o mesmo estado, com a mesma condição. Isso é resiliência. Quando eu levo isso para a parte emocional, tá? Eu desequilibro e eu consigo voltar para o meu estado com as mesmas condições, ou quase as mesmas condições, porque eu não posso garantir que são as mesmas, porque eu estou modificada, né? Se eu sair do meu estado, alguma coisa eu aprendi, alguma coisa aconteceu comigo. Mas eu volto para o meu estado de novo mais facilmente. Então, é como eu acredito, né? Assim, eu tenho como dar a mim mesmo, eu sou agente do meu desenvolvimento. Eu começo a ser agente da minha saúde, agente de mim mesmo. E aí, tudo a ver com o podcast, né? Pode se cuidar, não é? Tudo a ver. Então, você vai aprender isso através dos recursos. Então, quanto mais você praticar, tá? Mais você vai entender a si mesmo, mais agente de saudabilidade mental você vai ser de si mesmo. Então, essa é a ideia da resiliência. E aí, por que eu trouxe a hipnose, né? Eu trouxe a hipnose contando umas histórias no primeiro podcast. Se você quiser conhecer as histórias de Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna, também está lá. Mas hoje eu vou explicar um pouquinho da parte neurológica disso. Por que a hipnose ela é entendida como algo que pode ser um recurso para mim, tá? Porque ela atua na nossa frequência cerebral, tá? Nas nossas ondas cerebrais que a gente fala. Você está funcionando, e eu também agora aqui, com a onda beta, tá? O que é uma onda cerebral? Os neurônios, eles se comunicam, é bem crua a explicação, porque eu acho que é assim que fica mais fácil de entender. Os neurônios se comunicam e estão aqui se comunicando para eu poder falar para você.
tá? E aí eles comunicam que a minha perna tá mexendo, porque de uma certa forma isso aqui para mim é novo ainda, então eu tô aqui me regulando, tá? Eles estão se comunicando que a minha mão não para. Então, os neurônios estão mandando informação para o meu corpo e eu tô reagindo. Então, a frequência, a onda que é usada nesse momento aqui é a beta, tá? Que tem uma frequência aí, dá licença, porque eu vou olhar aqui, porque eu não decoro tudo, né? Mas para você saber a diferença, ó, eu e esse negocinho aqui, é uma frequência de 13 a 30 Hz de frequência, é a onda beta. É a que faz você funcionar. Quando você começa a utilizar a hipnose, tá? A meditação também, mas eu não vou falar de meditação hoje, é um outro recurso, você vai diminuindo essa frequência. E estudos mostram o quão saudável é quando isso acontece. A alfa é a onda que você atinge na meditação. Na hipnose é a teta, que é mais abaixo da alfa, tá? A teta leva você a 4 a 8 Hz, quer dizer, você sai de 13,30 para 4,8. A alfa leva você um pouquinho acima, que é 8 a 13. Então, Patrícia, mas por que você está falando esse monte de número, né? Para você entender que existe uma frequência que o cérebro funciona e que essa frequência tem um objetivo. E quando ela é abaixada, é saudável para o corpo, tá? Já tem pesquisas comprovando o quão isso facilita, porque eu gosto de deixar bem claro que tem olhares na internet, né? Que falam vendem um milagre. Eu não gosto, tá? Facilitam, as pesquisas mostram, facilitam o tratamento de depressão, de ansiedade, até tratamentos na parte física, fibromialgia, eu já tratei pessoas com fibromialgia, ajudam na dependência química, tá? E outras coisas físicas, estão provando quanto que facilita. Aí você pergunta assim, mas eu não quero ser facilitado, eu quero ser curado também. Gostaria muito de fazer isso por você, assim, pá, 100%. Não consigo. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma experiência de desenvolvimento, tá bom? E a gente não adoeceu de ontem para hoje. A gente adoeceu com o tempo, né? A gente desenvolveu certos problemas, tanto no físico quanto no emocional, no desenrolar da vida. E aí não tem milagre que faça. Deus é um milagre, eu acredito. Só Ele. Fora isso, não tem outro caminho, ok? Para desenvolver, se eu não souber que eu tenho que caminhar com pequenos passos, devagar, me colocando nesse processo aonde eu vou me curar aos poucos. E aí eu vou fazer um parênteses, que eu ia falando nisso, mas agora eu vou trazer que eu esqueci. Quando eu falo de resiliência, né, o que as pessoas escutam? Resiliência emocional, né? O que o senso comum fala? Pessoas fortes que são resilientes. Eu não sou resiliente. Pessoas que sabem lidar com o emocional desde que eu me entendo por gente. Não, já nasceram assim, né? Então, resiliência não é para mim. Então, eu vou dizer para você, resiliência é para todo mundo. Qualquer um pode desenvolver. E aí, quando a gente escuta, outro senso comum que eu escutei é assim, não, quando eu sou resiliente, né, eu não sofro. Eu passo pelo processo, assim, com facilidade, entendeu? Eu quase não sinto dor. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso. Por que não? Por que isso não acontece? Porque se eu estou me desenvolvendo, se eu não aprendi a ficar doente ontem e eu preciso evoluir no que eu aprendi errado, para eu mudar o meu processo pessoal, isso é doloroso. É igual terapia, falar que terapia é uma coisa fácil. Eu queria entender aonde que é coisa fácil. É difícil, é chato. Eu tô lá me pegando, me olhando, me vendo e me questionando o tempo inteiro. Então, um resiliente sofre. Ele não é um santo resolvido e e tal, não sente. Não! Quando você desenvolve a resiliência emocional, você aprende a se aceitar. Aprende que você vai exercitar o que te é proposto. Eu estou falando da caixinha de recursos, mas você está fazendo terapia, você está fazendo uma atividade física, porque o médico mandou, você está fazendo um tratamento médico. Você está passando pelo processo e ele sabe que aquele processo ali faz parte da vida dele. E ele está sentindo. Se ele está se curando fisicamente, ele sente dor. Tanto que toma até um remedinho para diminuir a dor. Não é de um dia para a noite. Então, o resiliente, ele também sofre. Ele não é uma pessoa, mágica. Porque eu já escutei isso, né? Resiliência fala de força e eu não tenho. A pessoa não sofre, ela rapidinho. Quanto mais você treina, quanto mais você se cuida, mais você diminui esse tempo de evolução que é doloroso. Isso eu posso te garantir de boa.
Então, vamos lá. Aí, voltando para a auto-hipnose, né? Então, eu trouxe a hipnose, né? Eu vou falar da hipnose primeiro, depois chego na auto-hipnose, porque já é comprovado o caminhar dela nessa ajuda que você vai ter no seu autoconhecimento, na sua busca de tratamento, naquilo que você entende que você precisa se tratar, tanto por questões que você mesmo está vendo, ou porque você está fazendo terapia e você está entendendo que tem coisas que você ainda não conseguiu alcançar, ou alguma coisa física, você quer experimentar. Então, eu estou te dizendo que essa ferramenta atinge o seu cérebro num nível de saudabilidade muito bom, tá? E aí, você, utilizando isso, tá? Dentro das possibilidades de cada um, você cria mais uma possibilidade de você alcançar o que você quer. E aí eu falei terapia porque tem gente que fala assim, mas eu faço terapia, eu não posso fazer hipnose. Tem uma coisa com a outra, você pode continuar na terapia e fazer a prática sem problema algum, tá? Porque a ideia é somar. Tudo que você puder somar para o seu desenvolvimento, você soma, não tem regra. Detesto esse negócio de regra. Não tem regra. Tem o seu jeito, a sua forma, a sua intenção, eu acredito muito nisso, tá? Então tá. Então eu já expliquei a parte neurológica muito brevemente para você entender, né? E agora eu vou falar o que é hipnose. Né? Então, hipnose é um estado de atenção focado em algo. Então, você vai estar com a sua mente focada, por exemplo, se você estivesse fazendo comigo, na minha voz. Nesse momento, se você está me ouvindo, você está em transe, você está focado na minha voz. Você vai estar mais em transe se isso for de muito interesse seu, porque a sua consciência vai estar focada em mim, e aí pode passar a criança atrás de você, pode ter uma TV ligada do seu lado, que você não vai estar prestando atenção, consciente. Tá bom? Porque você está com atenção focada na minha voz. Então, isso é hipnose. Quando você está vendo jogo de futebol, você também está focado no jogo. Aí, dependendo da sua paixão pelo time, você não escuta nem o foguete que está lá fora estourando, porque você está tão focado ali no jogador que você ama, que fez o gol, que você não vai lembrar de mais nada, não vai prestar atenção em mais nada, vai estar em transe, né? Quando você está fazendo um déjà vu, quando você vê, por exemplo, eu cheguei aqui, aí uma amiga que eu amo muito trouxe um bolo de cenoura com calda de chocolate. Eu esqueci o resto. Minha mente só ficava assim, ai meu Deus, não posso comer, tô de jejum. Não dá para comer, não posso comer. Isso é transe. Tava todo mundo na sala aqui falando igual umas matracas, não tava nem prestando atenção em ninguém. Eu só falava, bolo não, bolo não, bolo não, adoro bolo não, adoro bolo não. Isso é o quê? É transe. Todo mundo que recebeu a notícia do... Você ri, né, Marilé? Mas é assim mesmo, sofrimento total. Todo mundo que recebeu a notícia do Covid, o mundo ficou em transe, não tinha outro assunto. Tá bom? A consciência toda hora trazendo aquele tema. Tanto que muita gente adoeceu porque não conseguia sair do tema. Ficou com trauma. O trauma trouxe uma atenção tão focada que sair daquilo ali estava difícil. Não conseguia ver caminho para sair. Então, hipnose é isso. Eu foco a minha atenção em alguma coisa, tá? E aí, quando eu faço isso, tá? Eu aprofundo, eu me conecto comigo. Por quê? Porque a minha consciência está num lugar, tá? E aí eu crio um estado alterado de consciência. Uma parte da minha consciência está ali. Eu não falei que a gente diminui a frequência? Então, eu vou descobrindo outros estados de estar aqui presente diferentes, mais profundos, tá? Tanto que eu estava aqui brincando com a Rosângela, que é a que trouxe o bolo de chocolate, né? Eu gosto muito dela, mas hoje eu não gostei dela, não. E aí a gente estava conversando, porque ela está sendo convidada para contar a história dela aqui. E aí, não vou falar na câmera, não posso falar em câmera. Aí eu brinquei com ela, com o esposo dela, falei, não, eu faço uma sessão de hipnose com vocês antes, vocês vão chegar tudo relaxado. Só que ela já esteve nesse lugar comigo. Então, ela já conhece o que é um processo de aprofundamento. Então, se eu começar a falar isso aqui devagar com ela, sem estímulo fora, numa sala, só eu e ela, como se ela fosse aprofundar, eu não preciso falar duas palavras. Ela já entende a voz, o tom de voz, o tipo de prática que ela já fez. O corpo já sabe que é hora de abaixar a frequência cerebral e se conectar consigo mesmo. Criou uma memória. Criou uma memória, entendeu? Se eu escutar o americano, que eu estudei durante 5 anos, mesma coisa. Ele começa a falar, o meu cérebro já fala, eba, que coisa boa, vou aprofundar. Porque é bom, tá? É bom. Não posso dizer que não é porque é. Não é porque eu faço, não. É bom. Vocês têm que ver. É igual quem gosta de meditar. Muito parecido. Então, quando eu estou nesse estado de consciência mais aprofundado, eu amplio o meu acesso à minha sabedoria interior. Né? Eu amplio, porque 95% da gente é a mente inconsciente, que a gente não acessa.
que estão lá, movimentos involuntários, um monte de informação. No podcast passado eu expliquei um monte de informação inconsciente que acontece que me deixa estressado. Vai lá assistir que você vai entender, tá? Eu explico mesmo vários caminhos neurológicos e por que que você perde o controle e não está sabendo por quê. E aí, esse lugar aonde eu começo a estar comigo de uma forma mais aprofundada, acessando essa sabedoria, tá? Ela me dá o que Milton Erickson sempre disse na vida dele, que é o quê? Nós temos os recursos para cuidar de nós. A gente só esqueceu que tem. Ou esqueceu, teve uma tomada de consciência e esqueceu, ou o esquecer que ele está dizendo é como se eu desconectasse da minha capacidade de dar conta de mim mesmo, porque eu nunca acessei esse conhecimento, mas ele sempre esteve lá. É isso que ele fala, sempre esteve. Então, o processo de hipnose, segundo Erickson, tá? Milton Erickson, nos proporciona ter esse lugar de se reencontrar com essa sabedoria interior. Então, essa prática, tá? Amplia essa possibilidade. Como eu falei, 95% é o inconsciente, 5% é a razão. A razão é o que te faz funcionar hoje, graças a Deus ela existe e que ela continue. Mas a ideia é trazer uma comunicação maior dela, com o inconsciente, para que você possa ter novas ideias sobre si mesmo, ter mais consciência das suas percepções, de você mesmo, do seu estado, saber que você está entrando num estado de desregulação, e você já antecipa e não entra no estado maior. Então, é muito conhecimento que você pode ter com você que a hipnose proporciona, tá? Então, essa é a ideia. Aí, eu vou falar então agora de auto-hipnose, que é um tabu. Porque imagina, né? Hipnose é um tabu, né? Você fala de hipnose, não, sério, né? Você já escuta o senso comum questionando. Por quê? Porque não está no nível da consciência, não é algo comum e as pessoas questionam, tá tudo bem. Então, foi muito legal, Patrícia, lá no seu primeiro podcast, muita gente comentando lá, né? Nossa, eu tinha uma ideia totalmente diferente, né? E não sabia que era isso. Olha como a gente vai desmistificando essas informações. É isso, graças a Deus. Eu tô aqui para isso. Nós estamos, né? Para isso. E aí, então, se eu falo de auto-hipnose, o nego vai dar gargalhada. A pessoa está na sala e fala assim, você fala com seu esposo assim, eu tô indo ali, vou fazer uma prática de auto-hipnose. Dependendo do estado, e vai rir de você, né? Por quê? Porque é normal eu ter um estranhamento de algo que eu desconheço, tá? E ainda mais quando ele é vendido, porque a hipnose é vendida de uma forma muito... não sei se a palavra seria pejorativo, mas uma forma muito assim, de show, né, de abuso, né, você tá comendo uma cebola e achando que tá comendo uma maçã, isso pra mim, você tá judiando de alguém, você só não tá judiando porque a pessoa se colocou à disposição, ela quis estar na experiência, né, mas pra mim é uma coisa ruim, né, você tá ali trabalhando um tema que faz algo tão poderoso de uma forma tão ruim, tá, porque tem muito mais coisa para você poder fazer ali. Uma outra coisa que o senso comum fala é que só pessoas fortes é que conseguem aprofundar e pessoas fracas não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O processo da hipnose está ligado à sugestionabilidade. Tem que falar devagar porque meu cérebro é acelerado, essa palavra é grande. Vou repetir. É igual quando eu vou te apresentar, né? Isso aí, sugestionabilidade. Quer dizer, tem pessoas que são mais sugestivas a isso do que outras. É somente isso. E tem pessoas que não querem estar na experiência. E quando ela fala não, é não, gente. Ela não vai entrar. Apesar de que, eu acabei de dizer para você que qualquer atenção focada em algo já é um transe, tá? Então, todos nós entramos em transe ao longo do dia. E isso é uma atividade cerebral, tá? A cada uma hora e meia, seu cérebro desliga. Consciência desliga, necessário para ela. E a pessoa, ela entende que aquela experiência com o hipnólogo é quem faz o show, tá? Ou com o hipnoterapeuta, ela não quer viver. Então, aquela ela pode escolher não viver. E pode mesmo, não quer e acabou. Então, pessoas são mais sugestíveis que outras. Não tem nada a ver com fraqueza, nada a ver com tipo de pessoa. Não, é simplesmente eu estou mais sugestivo ou não a determinada experiência, tá? Tanto que uma das coisas que eu mais ficava triste no curso é que tinha amigos meus fazendo curso que chegavam a babar lá, assim, desligavam totalmente. E, vou explicar alguns mitos de hipnose daqui a pouquinho.
E eu falava assim, ai meu Deus, poxa, nada, né? Porque o que é nada? Eu ficava o tempo todo conectada à voz do americano com quem eu estudei. E eu queria desconectar, porque eu olhava pro lado e falava assim, uau, né? Poxa, deve ser uma delícia fazer isso aqui, né? Desconectar. Mas cada um tem uma forma de experienciar. Então, eu não ganhei mais ou menos porque eu não babava, mal dizendo aqui que eu não aprofundava, entendeu? Tem grau de aprofundamento, tá? Tem o leve que você está ouvindo a pessoa, tem um moderado que você escuta, não escuta a pessoa, escuta, não escuta. E tem o profundo, que você acha que não está escutando, mas quando o profissional te chama, você volta, de boa, tranquilo. Tá. 2 minutos eu entro nesse aí. Oi? 2 minutos eu entro nesse aí, nesse profundo. Isso aí. E aí você volta de boa, tranquilo, na maior paz. E eu não ia nesse profundo, eu tenho muita dificuldade. Eu sou acelerada, não sei vocês, mas eu sou, muito. Então, vocês quase não percebem, né? Eu sou tão calma. Então, eu não consigo falar lento, é uma luta, eu tenho que falar rápido. Então, se eu sou acelerada, como é que eu quero zerar quem eu sou? Isso é autoconhecimento, entende? Eu crio uma expectativa em cima de mim que eu não vou. Pode ser que eu consiga? Pode, gente. Mas vai demorar um tempão. E eu ainda não sei se eu chego lá. Do mesmo jeito que o meu colega do lado. Porque ele é mais sugestivo do que eu, só isso. E às vezes não vai estar ligado à prática, sabe? É como eu recebo aquela prática ali. Então, a ideia de autoconhecimento está aí. Por isso que eu estou falando. Os recursos que a gente está oferecendo para vocês aqui, diversos, porque tem outros podcasts falando de outros olhares, você vai escolher aquele que mais encaixa a você. Você vai testar. Você vai ver o que é bom para você. Entende? Você vai entender. É você. E aí, uma outra coisa. Vai criar sua própria caixinha, né? Isso. Uma outra coisa importante. Quando eu falei de resiliência, né? Quando você entender que você está criando a sua caixinha, você vai caminhar com esse processo por sua conta, entende? E ele não é que essas ferramentas, como eu te falei, vão te fortalecer a ponto de você não precisar de nada. Não estou dizendo isso, a vida dá muitas voltas, mas eu acredito muito que quando a gente cuida da gente nesse nível de autoconhecimento, tem que ser algo bastante diferente, tá? Grande, para que eu não consiga me regular sozinho. Isso eu acredito. Então, essa é a ideia da proposta. Aí, então, a auto-hipnose é uma ferramenta que você pode fazer sozinho com você. Se eu acabei de dizer que você entra em transe vendo um jogo, então você talvez concorde comigo que é capaz de você conseguir. Ou igual você entra em transe, você está tomando um café, quando você está vendo um bolo de chocolate com calda de bolo de cenoura com calda de chocolate, assim, quando você está vendo um filme que você fica apaixonado, que você sai do cinema, você não consegue esquecer o filme, você está andando, se bestar, você não sabe nem onde você está andando, é uma coisa. Quando seu carro, você dirige carro, quem dirige, que não lembra como que chegou em casa, então, isso tudo é transe. Então, se você entende que, se você já vivenciou alguma dessas experiências, você consegue entender que, poxa, bom, se eu já vivenciei, eu consigo fazer. Tá? E a diferença desse, onde você está no dia a dia, para o que eu estou propondo, tá? É que nesse movimento que eu estou propondo, tanto da auto-hipnose quanto da prática em si, existe uma intenção. E eu vou ensinar. Você não começa a fazer sem intenção, você tem uma intenção. Você coloca ali uma informação que você está querendo trabalhar, entendeu? E você vai praticando, tá? Então, essa ideia de você se colocar no processo de desenvolver uma resiliência emocional, cria em você confiança em si mesmo, porque você passa a testar sem receio de errar. Você sabe que você vai ver se adapta a você ou não. O que eu mais escuto de clientes que vêm me procurar é assim: ah, mas eu queria fazer igual fulano, porque o fulano disse para essa pessoa que o que vivenciou. E aí a pessoa vem em busca da mesma experiência que o fulano, né? E é muito difícil isso acontecer igual, né? Eu tenho um caso, eu não vou citar nome, se ele assistir, ele é meu amigo hoje, ele vai lembrar. Ele chegou no consultório e falando que quando a gente fazia a prática, ele falava assim: mas eu só vejo azul. E ficava possesso. Só vejo azul, o tempo inteiro vendo azul. E a minha amiga, eu não lembro se era amigo ou amigo, tem muitos anos isso, ela lembra, ela foi na casa dela quando ela tinha 3 anos, ela lembrou, ela vai e eu só fico vendo azul. Aí, tentou uma vez, tentou 2, tentou 3, e ele vendo azul. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, a única coisa que eu posso dizer para você de possibilidade de você tentar achar esse lugar que você está querendo é mudar de profissional. Por quê? Porque Erickson falava que todo mundo pode entrar em transe, não
não necessariamente com a mesma pessoa. Então, talvez a sua experiência com outro profissional seja o ideal. Aí ele ficou olhando pra mim meio assim, né? Poxa, tá me descartando. Tô brincando. Ele ficou olhando pra mim, aí ele falou assim, tá bom, então não vou não, vamos tentar de novo. Aí fizemos outra vez, aí ele voltou mais calmo e falou assim, eu vi azul de novo. Aí eu tô assim, mas você tá bem? Ele, e foi embora. Só que deu 2 horas depois disso, mais ou menos, 2 horas e pouco. Ele tava indo pra resolver algumas coisas pra mãe dele, e ele entrou no estabelecimento, tá? E quando ele botou o pé no estabelecimento, um estabelecimento que tinha a ver com a família dele, alguma coisa assim, tá? Ele levou um susto muito grande, porque a mente dele liberou um monte de informação do passado que ele não lembrava. Informação muito ruim de coisas que ele viveu. E ele ficou horrorizado, porque quando você acessa a sua mente inconsciente com a potência que eu tô te falando, tá? Não é só uma lembrança, imagem. Se tiver que vir, vem tudo. Vem a sensação, vem o que você sentiu. E aí ele entendeu o que era o azul. Entende? Então, as experiências, elas são particulares. E as pessoas querem comparar. E o processo de você usar as ferramentas e testar aquilo que tem a ver com você, você vai se fortalecendo. Você vai aprendendo a testar e errar. Somente se você tem mania de comparar, você vai começar, não é pra eu comparar. A Patrícia falou que não é pra eu comparar. E vai voltar pra si de novo. E vai testar outra vez, entendeu? E vai procurar a Patrícia, vai conversar com ela. Pode, tá? Não preciso te atender pra você me perguntar nada. Não pode? Só perguntar no meu telefone, me pergunta, eu converso de boa. Aí você vai perguntar, eu fiz, deu errado. Aí eu vou trocar uma ideia com você. Aliás, eu esqueci de avisar que aqui hoje eu vou ensinar uma outra ferramenta e você ficando até o final, você vai receber um presente. Aguenta aí. Então, aí ele começa a buscar a si mesmo e esse processo de erro, acerto, volta para trás, vai para frente, deu certo, não deu certo. Isso é processo da vida. Não sei se vocês sabem disso, mas é processo da vida. A gente não levanta acertando tudo. Até para aprender a andar eu caio. Andar de bicicleta, preciso cair também, não é assim? Nem todo mundo aprendeu a andar de bicicleta, não é assim? Então, se eu entendo que o processo é esse e eu já vivi isso e eu começo a retomar esse entendimento de novo, que é o quê? Caramba, eu posso errar. Eu posso ser eu mesmo. Nossa, vocês não têm noção do quanto que isso é curador. Então, mais uma ideia de você procurar a hipnose para isso e a auto-hipnose também. E aí, eu falei que eu ia falar um pouco dos mitos, né? Aí tem um mito assim, quem entra em hipnose nunca mais volta? Não. Se você tá focado na minha voz, se eu desligar a minha voz, você vai começar assim, uai, cadê ela? Uai. Sabe assim? Talvez você não vai falar uai, né? Que eu sou mineira, mas você vai falar outra coisa, né? Xoxente, sei lá, o que é que você vai falar. Se você vai falar assim, cadê? E aí você vai abrir o olho. Acabou. É igual, não, mas eu, por exemplo, atendo na internet, né? Eu atendo online, né? Meu Deus, se cair a internet, a minha voz vai sumir. E você vai abrir o olho. Porque o processo, tanto de auto-hipnose quanto da ericksoniana, você escolhe estar na experiência. Eu não estou induzindo você em nada. Eu estou fazendo um processo de indução a partir de você querer estar nesse processo. Então, se você quer, o que você está fazendo? Prestando atenção em mim. Se você está prestando atenção em mim e eu sumo, você vai falar, cadê? E vai acordar, abrir o olho, que eu falo, né? Acordar é modo de dizer. Então, você volta. Outro, qual que é? Porque aí, gente, eu preciso olhar, porque nem tudo eu decoro, né? Aqui. A hipnose é para dormir, a pessoa dorme, né? Então, quando a pessoa aprofunda num grau maior, ela tem a sensação de que ela dormiu porque ela não ouviu a minha voz mais, tá bom? Então, mas ela não dorme. Quando eu chamo, ela volta. Agora, se você praticar auto-hipnose, que eu vou falar mais pra frente, e deitado, a tendência de você entrar no sono fisiológico é grande, não vou negar, tá bom? Mas o grau de aprofundamento maior não é sono fisiológico. Tanto que quando eu chamo, volta. Então, não dorme. Quer ver um outro? O hipnoterapeuta pode me dominar? Não pode. Acabei de explicar. Se você que quer estar comigo, não te domino. Não tem como. Aí, eu também expliquei no podcast passado, né? Que
existem outras leituras, tá? Elas têm outros olhares, ok? Vai lá assistir que você vai entender, mas a ericksoniana não. Aí, demora a sair? Quando eu faço a hipnose, eu volto mais lento, eu demoro muito para trabalhar durante o dia? Bom, o que acontece? Quanto mais aprofundado você ficar, você volta mais relaxado. Lembra que eu falei das ondas cerebrais? Então, se você chegar numa onda, né, teta, que é aquela mais baixa, você está num estado de relaxamento muito grande. E aí você precisa realmente de um tempo, mas não é de horas também não, tá, gente? E aí tem técnicas para você voltar logo, né? Eu falo para os meus clientes assim, fica um pouquinho lá fora, dá uns pulinhos, pulo, dá uns 10 pulinhos assim que você acorda, entendeu? Por que que é? Porque você tá relaxado, é só isso. Então, como você relaxou, não dá para você descer, pegar um carro e dirigir. Não dá. Igual não dá para você ouvir uma hipnose gravada que eu mando para um cliente meu dirigindo, só se ele for kamikaze, porque ele vai entrar em transe e talvez o inconsciente dele não lembre de dirigir. Lembre de prestar atenção no que eu tô falando. É só isso. Tá? É só isso. Então, você não fica horas para voltar. Você está muito relaxado e você precisa de um tempo para trazer o seu corpo e a sua mente de volta para a onda beta, que é aquela produtiva. Uma das formas é dar uns pulinhos, dar uns belisquinhos. Eu falo, né? Dá uns belisquinhos. Ai, meu Deus, eu isso aqui. Dá uns belisquinhos. Sério, que aí você vai acordando o corpo, entendeu? Porque ele estava num estado mais profundo e relaxado. Só isso. Bom, vamos lá, o que mais? É a mesma coisa que uma regressão, né? É. A hipnose e a auto-hipnose, eu faço o quê? Eu aprofundo em mim mesmo, não falei isso no início? Então, se eu quero me conectar com mais profundo em mim, eu regrido para dentro de mim. Então, é uma regressão. Não é o que as pessoas falam, regressão de idade, vidas passadas. Quer saber disso? Eu expliquei no primeiro podcast qual é a diferença, tá? Mas não é. Mas que é uma regressão, tá? E toda a hipnose é uma auto-hipnose. Por quê? Porque eu estou escolhendo participar do processo. Então, eu estou me permitindo estar nesse lugar. De uma certa forma, é uma auto-hipnose também. Uma outra pergunta é... Não, isso eu já falei. Então, tá bom. Então, já foi. Aí, vamos para os benefícios, tá? Você praticar por onde que você vai caminhar em retorno. Além de tudo que eu já expliquei, tá? Eu anotei mais algumas coisas para somar para você. Facilita o sono. Acabei de falar, você relaxa muito. E quanto mais você pratica, mais a tendência de você aprender a diminuir mais e mais essa frequência, tá bom? Então, se você faz isso à noite, antes de dormir, a tendência de você aprofundar e entrar no sono é maior, tá? Ajuda nessa questão de quem pratica meditação e relaxamento, né? Eu já expliquei. Tem uma curiosidade, que aí é para quem gosta de sonhos e tem esse interesse, né, nos sonhos que tem, muitos lembram dos sonhos quando começam a praticar. Porque todo mundo sonha, mas nem todo mundo lembra, se recorda do sonho. E quando você começa a acessar sua mente inconsciente, o que você está fazendo? Você está abrindo a porta, né? Se você está abrindo a porta, aquele conhecimento ali, é muito mais fácil que tudo que você esteja sonhando volte para você, para sua consciência mais facilmente. Por quê? Porque o caminho está aberto. Eu brinco que é como se a consciência batesse a porta para o inconsciente. O inconsciente é aquela biblioteca enorme, aquela grande, você olha para cima assim, tem 300 andares, aquela assim que tem umas escadas grandes que eu nunca vou subir na vida. Já viram uns filmes que tem umas bibliotecas que tem umas escadas assim que a pessoa vai lá no alto pegar um livro? Nunca subiria naquilo, né? Só com protetores, é EPI, né? EPI. Só com o sistema de EPI que eu ia conseguir subir naquilo. Então, é como se fosse essa biblioteca, sabe assim? Então, se a porta está aberta e quem gosta de sonho estuda Jung, né? Jung fala de uma interpretação de uma forma de se conhecer via o sonho. Então, a auto-hipnose ajuda, tá? Pratica que você vai conseguir lembrar mais. Uma outra coisa. Quando eu falei que você diminui o seu estado, né, de consciência, amplia a sua percepção de outros estados que o seu corpo pode chegar. Então, pensa na prática o que é isso. Vou levar para uma realidade mais fácil, tá? Ginástica. Ai, vocês gostam? Ô, trem chato, mas eu tenho que fazer também, né? Mas tudo bem, vamos lá. Quando você está fazendo, eu fui fazer a minha ginástica, né? Minha musculação. Aí a minha personal virou e falou assim, eu quero que você saiba cuidar de você aqui sozinha. Ela tem a mesma prática que eu, sabe? Assim que a Marileia é uma gracinha. E aí ela falou assim, só que para isso você tem que fazer o quê? Perceber a si mesmo fazendo o exercício.
E a gente tá já era assim antes, né? Essa dificuldade de quê? A gente fica muito na razão, né? A gente não desce a experiência no corpo. Tem muitas pessoas que eu falo assim, aonde que tá doendo essa angústia? Onde que você sente ela? A pessoa não sabe dizer aonde que tá sentindo angústia no corpo. Ela fala assim, aonde como? A gente não tem, muitos não tem percepção do corpo, do que está sentindo. Então, quando ela falou isso para mim do exercício, essa é a ideia. Eu vou fazer e vou prestar atenção no meu corpo para eu entender se dói um joelho. Porque tem gente que é capaz de fazer exercício com dor e não sacar que está doendo. Porque às vezes está doendo um pouquinho e a pessoa não está vendo. E aquele pouquinho está judiando do joelho já. Então, é a mesma coisa quando você pratica o processo de hipnose. Porque você começa a trabalhar essa autopercepção, tá? E isso dá uma expansão muito maior sobre si mesmo. Que quando você está na vida, é muito mais fácil para você perceber lugares que não é para você estar acompanhando mais, porque te desregulam, situações que você vai viver, que você vai desregular e você vai cuidar antes, entendeu? Vai tratar antes. Por quê? Porque você está o tempo todo trabalhando novos estados de si mesmo. Então, você está o tempo todo exercitando essa possibilidade de quê? De sair daqui, da consciência, e ir para o corpo, tá? Você melhora a comunicação e a escuta, por quê? Porque quando você está aprofundando em você, o seu nível de concentração é outro. Você aprende a se concentrar muito mais facilmente. Porque para você começar a praticar, eu vou ensinar para vocês como que faz, você vai ver, você tem que estar num lugar mais calmo, para você não, para qualquer barulho, as coisas não te desregularem, sabe assim? E você vai praticando isso, você vai aprendendo a ficar com você independente das situações. E aí, isso ajuda você a se comunicar. Por quê? Porque você vai estar percebendo o ambiente muito mais fácil do que quem não faz, né? E ajuda nessa troca consigo mesmo, com o ambiente em si. Aí, repetitivo, ajuda no foco pessoal, você aprende a ficar mais focado, que você está treinando a ficar focado o tempo inteiro, né? Mudança de hábito, óbvio, você está ali criando uma nova forma de estar com você, tá? Então, o hábito muda, o autoconhecimento muda, a forma de ver as coisas muda e a capacidade de solucionar o problema também aumenta. Por quê? Porque você acessou a sua mente maior. Então, a porta está aberta e você está treinando manter essa porta aberta. É como se você fosse tirando a maçaneta para ninguém trancar mais, sabe assim? Daqui a pouco, com a prática, você tira a porta, não tem mais porta. A comunicação continua ali tranquila. Bom, vamos para a prática, porque isso agora que é importante. Lembra, quando acabar a prática, tem um presente para você. Então, você tem que procurar um lugar seguro, tá? Um lugar seguro no sentido onde você não vai ser abordado, nem atrapalhado, tá? Avisar, você tá em casa que você vai fechar a porta, não é para ninguém abrir, que você vai praticar, tá? Com você. E começar a prestar atenção na sua mente, porque ela vai falar assim, e se eu fizer errado? E se não der certo? Eu não vou conseguir. Essas coisas todas vão vir, porque é novo, tá? Feito isso, você vai sentar, eu vou mostrar aqui. Você vai sentar, tá? De uma forma confortável. Eu pedi para você não deitar, porque se você deitar, você vai dormir. E aí, o inconsciente funciona muito mais com frases indiretas. Então, você vai escolher alguma coisa. Vamos supor assim, eu sou muito nervosa, eu fico nervosa muito rápido. Aí você vai falar assim, em vez de você falar assim, eu quero ficar mais calma, você vai falar assim, eu prefiro ficar mais calma. Então, é indireto o pedido. Então, você escolheu o que você quer? Eu prefiro ser mais saudável. Eu prefiro... deixa eu pensar. Tá vindo só os dois. Daqui a pouco vem mais coisa. Aí, você escolheu um, tá? Beleza. Eu prefiro ficar saudável, tá? Aí, você vai nesse lugar que já está totalmente preparado para você, sem barulho, sem ninguém que vai interromper nem nada. Você vai contar. Você vai olhar o relógio e vai ver que horas são. E vai contar o tempo. Você vai dizer assim, contar não, você vai dizer assim, que horas são, Marileia? São agora? 11h37. 11h37. Você vai falar assim, são 11h37, eu vou ficar 3 minutos em transe. Você vai dizer para si mesmo o tempo. E você vai contar de 1 a 10. E quando chegar no 10, com os olhos fechados, você entendendo e acreditando que terminou o 10, você já estará em transe. Cada contagem que você tiver, você vai repetir. Eu prefiro estar saudável ou repetir a frase que você tiver na sua mente, tá? Feito isso, você vai ficar quieto ali. Aí você fala assim, tá, mas que hora que eu vou abrir o olho? Então, como eu falei que é uma prática,
A ideia, e isso acontece, é que quando você começa a sentir uma vontade de abrir os olhos, você simplesmente vai respeitar e vai abrir. E você vai perceber que você vai estar muito próximo do horário que você se colocou para poder voltar. Então, o primeiro passo, eu vou dizer meu horário. Vou ficar 1 Isso, minuto. isso. Aí eu vou contar 10 Você e vai vou escolher a frase que você quer, vai contar até 10, entendendo que quando chegar no 10 você vai estar em auto-hipnose e vai ficar ali em transe. Ficando em transe vai dar, a sua mente vai começar a conversar com você, tá? Se você não tem costume, ela fala assim, hein, negócio doido, nada a ver, assim. E aí você vai falar assim, verdade, né? Você vai falar assim, ok. Aí você vai repetir a frase, eu prefiro estar saudável, eu prefiro estar saudável. Até que você vai ver que a mente é quieta. E você vai ficar ali. Ficando ali, você vai sentir a vontade de voltar e você vai voltar no horário que você colocou, segundos antes, segundos depois. E aí, como que eu te provo? Acho que eu vou te provar com isso, que isso funciona. Se você deitar para dormir e você disser para si mesmo que você precisa levantar 6 da manhã, muito provavelmente você não precisa nem de despertador. Você abre o olho, 5h30, 5h40, 10 para as 6, 6h10, tá? Então, nós temos um sistema autorregulatório, tá? E a ideia da auto-hipnose é essa, é você fortalecer esse sistema com a prática, entendeu? E aí, assim, eu vou fazer com vocês agora, vou mostrar eu fazendo para vocês aqui, para vocês entenderem na prática como é. E a ideia é que eu consiga ter esse lugar aqui com vocês. Só que eu estou numa sala e está cheio de gente aqui me olhando. E por mais que eu já esteja um pouco acostumada, é um ambiente estressor. Não é o ambiente que eu te falei que você tem que estar. Principalmente se você nunca fez, tá bom? Mas eu vou fazer para você entender como é. E aí, Marileia vai olhar o tempo ali, vai ficar só olhando para ver que hora que eu volto, tá? Eu vou perguntar quando eu voltar. Mas muito, muito além do horário que eu voltar, se vai bater ou não, eu quero que você preste atenção em como é. Porque falar é uma coisa, ver fazendo é outra, tá bom? Então vamos lá, deixa eu chegar para trás aqui. Vamos lá. Eu escolhi a frase, né? Eu prefiro estar saudável, tá? Que horas são? 11h40. Tá, eu vou ficar 1 minuto em transe, tá bom? E aí, eu vou fazer sozinha. Como é que eu faço assim? Eu vou fechar meu olho aqui, tá bom? Não conta ainda não, Leia. Tá. E enquanto eu estiver fechando, vocês vão ver minha boca mexendo, eu tô contando, tá? E eu tô pensando em cada contagem a frase que eu escolhi. Eu prefiro estar saudável, tá bom? Vocês vão me ver quieta e observem algumas respostas que o meu corpo vai dar. O que vai dar, tá? Ou vocês vão ver uma certa baixa, alguma coisa que tá mostrando que eu estou abaixando o meu nível de frequência cerebral, tá bom? Então, observem isso, tá? Vamos lá. Que horas são? 11h41. Ok, vou ficar 1 minuto em transe. Então, vamos nós. Segundos. Bom, deu 50 segundos, então vocês viram que chegou quase perto. Não sei se vocês perceberam e ouviram, eu cheguei a estalar o pescoço. Então, isso mostra claramente que, de uma certa forma, o exercício pequeno que eu fiz mandou uma mensagem para o corpo. Eu fiz o que eu precisava, porque existia uma tensão que eu não estava nem percebendo. Então, uma coisa que você pode fazer eu falei 1 minuto por conta do tempo que a gente está aqui, mas a ideia é você começar com 5, tá bom? E com a prática, o auge dessa prática seria você fazer 20 minutos, tá?
E para voltar, você pode escolher também contar, tá bom? Aí você vai falar assim, Patrícia, mas aí se eu contar, eu não vou estar no profundo. Eu tô falando que você pode escolher. Se você estiver escolhendo, que você não vai estar no profundo. Você vai estar num nível, num transe leve. Se você não contar e tiver vontade de abrir o olho, é porque você está no profundo e você abriu o olho, entende? Então, assim, eu espero que vocês tenham visto, não sei se a Marileia pode confirmar isso, alguns trejeitos. A gente vai relaxando, cai um pouco a cabeça, é muito natural. O meu cai mais facilmente porque eu já pratico. Se eu marcar 5 minutos aqui, vocês vão me ver quase que assim, ó. Eu gravei aqui bem de pertinho. Você então... gravou? Eu gravei, você fica quase que assim, né? Porque você vai baixando, você vai o quê? Diminuindo a frequência e o corpo vai relaxando. Então, eu espero que tudo que eu tenha falado aqui tenha tocado você. Talvez não para você fazer, mas para você indicar para alguém, se você achar que não é uma prática sua. Ok, beleza. Mas se você entendeu que faz algum sentido, divulga, tá? E o presente, né? O presente que eu tenho para te dar é um e-book, tá bom? Que tem lá tudo que eu falei aqui e muito mais, tá bom? Sobre auto-hipnose. Mas o mais interessante do e-book é que tem uma outra prática muito mais profunda que a esposa de Milton Erickson fazia, tá bom? Que para quem gostar mesmo e quiser aprofundar, essa prática é mais gostosa ainda e mais diferente. Porque a ideia é essa, gente, como eu te falei. Experimente o recurso. Conheça, faça, entendeu? Ficar no diferente exercita a elasticidade, que é a resiliência, e você tem um desenvolvimento maior. Então, depois vocês vão saber como que vocês podem conseguir o e-book, vai ser tudo dito para vocês, mas ele vai estar disponível para quem assistiu tudo, né? De receber, tá bom? Foi um prazer. Você pode colocar também, tá? Você que está assistindo, né? Pode colocar nos comentários, eu quero o e-book, que a gente encaminha para você, tá? Isso. Patrícia, obrigada. Nada. Gente, a gente fez aqui uma dinâmica diferente, né? Do normal, do podcast. Deixei a Patrícia falar mais. E aqui, se vocês pudessem ver os bastidores, eu estava olhando aqui de canto, estava todo mundo em transe. Inclusive eu, né? Porque essa era a ideia, né? De trazer as informações, né? De uma forma mais consistente, assim, no sentido de direcionamento, né? De não ficar interrompendo a fala, exatamente para a gente poder entender e praticar um pouco mais. Patrícia, o convite continua para você voltar quantas vezes quiser. Vamos fazer aqui vários episódios, né? Várias atividades. Patrícia, aumentar a caixinha. Práticas, isso. Você vai poder montar a sua caixinha com diversas recursos, ferramentas, né? Isso. Não só aqui da hipnose, mas de todas as práticas que a gente tem colocado aqui, né? Esse é o nosso lema, né? De trazer coisas que você possa colocar em prática aí no seu dia a dia. Então, a Patrícia com certeza vai voltar outras vezes, porque ela tem muito conhecimento que vai compartilhar com você de graça, né? Assim, disponível, né? Muito feliz, adoro. Né? A feliz adora, né? A gente acredita muito nisso, né? Que nossa informação não é nossa, né? Nós tivemos o privilégio de aprender algumas coisas, né? E que essas coisas que nós aprendemos nós vamos compartilhar. E outras pessoas que aprenderam outras coisas vai compartilhar conosco, né? Amém. As coisas que eles aprenderam. Isso é o que a gente acredita, né, Patrícia? Isso. E, Patrícia, vocês podem encontrá-la no Instagram. Isso, @PatriciaSalomão _ 2 vezes. Eu tenho que explicar, porque pegaram meu Instagram, tá, gente? Era underline uma vez só. Só que você não vai achar, você tem que botar 2 vezes. Dois underline, né? Então, 2 underline, depois do Patrícia. E o meu telefone é 27981287052. Me puxa no WhatsApp que eu te respondo. Não tem problema nenhum de conversar o dia inteiro com vocês. Pode deixar aqui, depois Pode. A produção vai deixar Conversa aqui tranquilo. embaixo o telefone da Patrícia. Aí, pra vocês poderem pedir, né, informações. Tirar dúvida. E aí, se você, né, que está nos assistindo, gostou desse episódio, ou se não gostou também, né, deixa o seu comentário. É importante que você comente aqui, né, as suas observações, façam perguntas, que tanto a Patrícia como nós vamos, né, poder responder. Agradecemos a sua disposição, né, de ficar aí aprendendo conosco, e também você pode curtir,
né, esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Acompanhe as nossas redes sociais para você ficar ligado em todo o conteúdo que a gente posta semanalmente, um novo conteúdo. Muito obrigada, você que nos assiste. Muito obrigada, Patrícia. Imagina, à tua E até a próxima. disposição. Beijo para todos.